Graça e paz, irmãos. Boa noite aos irmãos aqui na Bélgica. Boa tarde aos irmãos e amigos que nos ouvem aí no Brasil. Amém? Deus abençoe por estarem aqui. Amém? É um prazer estar com os irmãos e nos reunir para adorar o nosso Deus e ouvir da parte dele em relação ao que ele tem a nos dizer por meio da sua palavra. Amém? Os irmãos que se encontram aí, estou aguardando e vou aguardar alguns minutos até que os irmãos acenem que já chegou para estar participando. Amém? Para dizer que o volume está acessível, está dando para ouvir. Amém? Glória a Deus, irmã Lília. Graça e paz, seja bem-vindo. Estamos na nossa live de sexta-feira, 1º de maio, o primeiro dia do mês, dia do trabalhador. Vencemos e estamos vencendo, mais um dia de vida. Nosso Deus, Ele rege o universo, está governando sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre os senhores e Rei sobre reis. Esse é o Deus que eu e você servimos, e o Deus que se apresentou ao mundo por meio do seu Filho Jesus Cristo, quase 2000 anos atrás. Amém? Eu e você estamos seguros nele, é o que eu costumo sempre dizer aos irmãos que congrega no Ministério Internacional Cristo Reina, onde eu pastoreio, e todos aqueles que eu tenho oportunidade de estar falando do Senhor, ou aqueles que servem ao Senhor, mesmo que não congreguem conosco, porque essa é a minha confiança em Deus. Ele é Senhor, rege todas as coisas, e estando nele nós estamos seguros, porque nós estamos no reino de Deus. Amém, irmãos? O reino de Deus já veio, a qual o próprio Jesus diz, em Lucas 16:16, a lei e os profetas foram pregados até João. Daqui para frente é anunciado o reino de Deus, o reino dos céus. E nós fazemos parte desse reino que tem um rei, que tem um povo e que tem um estatuto, que é a sua palavra. E de acordo com esse estatuto, eu e você temos segurança, proteção. Há um exército, há um juiz, há um advogado, onde os três, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalham harmoniosamente para o bem do seu plano e bem da sua igreja. Amém? Para o bem do seu povo. Então, nós somos privilegiados por Deus ter aberto os nossos olhos, a irmã Jael, amém, a irmã Helenice, os irmãos estão aí chegando, os irmãos que estão aí online, irmã Alejandra, que Deus possa abençoar cada uma das irmãs, os irmãos que estão chegando. Nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Deus excelso, um Deus que abriu os nossos olhos. Nós somos contagiados pelo seu Espírito, e através do seu Espírito Santo foi nos gerado fé, e essa fé em Cristo, sendo inabalável, te torna uma pessoa não protegida dos males, não livre dos problemas, mas uma pessoa que está em Deus, a qual o estatuto do reino, do nosso Rei, nos conduz em segurança e proteção. Esse estatuto nos garante que somos mais do que vencedores. Esse estatuto nos garante que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esse estatuto nos garante que somos nascidos de Deus. E quem é nascido de Deus vence o mundo. Amém, irmãos?
Graças a Deus os irmãos estão aí. Eu gostaria de orar, né, com os irmãos. Nós estamos vivenciando aí dias de mudanças e com certeza cremos que em breve, né, já agora em maio, teremos algumas mudanças aqui na Bélgica, como em outras nações já está acontecendo, e isso vai abranger todas as nações, porque Deus tem que dar sequência ao seu plano, porque Ele é que é rei, é Ele que governa, deu aos homens, aos filhos dos homens, a terra para governar, mas Deus estabeleceu um plano firme para executar, e esse plano já está em andamento e sendo finalizado com Dias Vapor. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Amém, todos os irmãos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti, porque Tu és o Deus único, é Senhor sobre todos os senhores, é Rei sobre todos os reis, governa eternamente sobre todas as coisas. E a Ti louvamos e exaltamos e bendizemos ao Senhor, porque nos amou e se entregou por nós antes da fundação do mundo. Muito obrigado porque esse amor é sem igual, é incomparável. Muito obrigado porque nos trouxe para o Teu reino, e é um reino seguro, Senhor. Como todas as nações têm as suas leis, têm o seu exército, tem o seu controle, e o Senhor exerce um controle sem igual, que é incomparável, para tornar claro às nossas mentes como o homem governa uma nação, assim o Senhor governa sobre todas as coisas de acordo com a Tua palavra. E a Tua palavra diz que o Senhor é Deus, irmão Hélito. Pai, nós Te damos graça. Rogamos ao Senhor que venha atuar nessa hora pelo Teu Espírito Santo sobre todas as nações. Senhor, trazendo a Tua bondade e misericórdia que já está atuando desde que o dia se tornou o dia desse 1º de maio. Que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo saúde para aqueles que estão enfermos. O Senhor possa estar curando aqueles que foram contagiados pelo vírus, Senhor, o Covid-19. O Senhor possa trazer a vida àqueles que estão, ó Deus, perto de perdê-las. Que o Senhor possa mover o Teu Espírito, Senhor, para agraciar os homens com a Tua bondade. Senhor, nos agracia com a Tua presença, fala conosco aqui neste momento, visita os Teus filhos, ó Deus, que estão nos ouvindo em casa, que Teu Espírito Santo possa atuar por meio dessa live, ó Deus, visitando cada coração, quebrando as correntes, desfazendo o medo, jogando por terra, Senhor, toda a atuação maligna que quer oprimir, ó Deus, aqueles que estão depressivos, angustiados, ansiosos, que o Teu Espírito Santo possa trazer paz e gozo a esse coração, porque crendo em Ti, eu e todos aqueles que me ouvem, tem que haver um efeito de segurança, de confiança, e que haja esse efeito, Senhor, na vida daqueles que estão ouvindo nesta hora, e aqueles que ouvirão, Senhor, mesmo depois desta live chegar ao fim, que Teu Espírito Santo possa alcançar cada ouvinte em nome de Jesus. Te rendemos louvores, Pai. Te exaltamos e bendizemos o Teu nome. Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar uma passagem aqui em Isaías, capítulo 40, profeta Isaías 40, no versículo 28. Isaías 40, versículo 28, que diz assim a palavra: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Amém, irmãos? Quero ler de novo o versículo 28. De Isaías 40, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga.
não há esquadrinhação do seu entendimento. Amém? Deus usando o profeta Isaías para expor o futuro a Israel, o futuro vindouro, e dizer a Israel que Deus estava trazendo livramento e socorro a eles. Embora por todos os seus pecados, Deus havia os corrigido, mas estava usando o profeta Isaías para declarar que haveria livramento para eles. Como nós ministramos na última live no domingo, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor, Romanos 10, 17, é de suma importância ouvirmos Deus por meio da sua palavra. E como nós dizemos, nem sempre, nem toda hora você vai ouvir um profeta enviado por Deus para falar com você. Mas você vai ter Deus falando com você o tempo todo que você abrir a Bíblia. E o tempo todo que você abrir a Bíblia com o coração aberto, com os olhos espirituais atentos, o Senhor vai falar com você. E falando com você, a sua fé vai ser ativada. E quando a nossa fé é ativada, os problemas que nos rodeiam, as dificuldades que possamos estar passando, os problemas que estão batendo à nossa porta, inclusive o momento que estamos vivendo, não nos causará medo, não nos irá atribular-nos, porque a nossa fé está ativa e ela nos leva a confiar no que Deus diz por meio da sua palavra. E aqui nós temos um Deus se expressando a Israel e que se expressa à sua igreja hoje. Ele faz uma pergunta aos judeus. E não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ou seja, nós podemos imaginar a imensidão da terra. Deus fez uma obra grandiosa. O Criador de toda a terra. Eu creio que a terra, em todos os anos que ela foi criada, o homem ainda não conseguiu explorar toda a terra. E na sua grandiosidade, isso falando apenas de terra, sem falar de todo o universo, toda a grandeza da terra, ao Deus criar, ele não se cansou. Ele não se afadigou por ter criado essa grandiosa terra, esse planeta imenso, que eu creio que ainda não foi explorado pelos homens. A grandiosidade do mar, as profundezas dos mares que o homem não consegue chegar. E Deus os criou. E há coisas nas profundezas dos mares. Irmão Jacques, seja bem-vindo, Deus abençoe. Irmã Rosana. As profundezas dos mares, os homens ainda não conseguiram explorar. Há lugares desconhecidos dos homens. E mesmo em toda essa imensidão de criação, Deus não se cansou quando criou todas as coisas. Os cientistas dizem que há mais de 170 bilhões de galáxias. Há uma imensidão na criação de Deus. Há um universo imenso que é e está sendo, nesse exato momento, é inexplorável. O homem ainda não conseguiu chegar nem 10% daquilo que Deus criou. E nessa grandiosidade de tudo que Deus criou, ele não se cansou. E jamais se cansará. E jamais fadigará. Porque ele é Deus, irmã Janaína, e é Deus excelso. Pastor Joel, seja bem-vindo, Deus os abençoe. Nós temos um Deus, irmãos, que ele é incomparável. Ele é um Deus que nunca perderá o controle de nada. E nada o prenderá ao ponto dele não conseguir se livrar. Não há nada que possa prender o Deus que nós servimos.
Nós temos um Deus que, ao mesmo instante, Ele está em todos os lugares e contempla cada ser humano e toda a sua criação, seja animal ou vegetal, seja animais marítimos. O Senhor está vendo todas as coisas ao mesmo tempo e ao mesmo instante. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Israel achara que Deus não os vira. Eles estavam passando por momentos tribulosos, difíceis, e achara que Deus os esquecera. E nós temos momentos que achamos que Deus não os esqueceu. Não há chance de Deus te esquecer. Não há chance de Deus esquecer o seu propósito e o seu compromisso com a sua igreja. Ao mesmo tempo, Deus está trabalhando para finalizar a história dele com os homens por meio do seu Filho Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, Deus está tratando com cada um, está trazendo juízo, está trazendo paz, socorro, provisão, milagre, ao mesmo tempo para cada um. Em frações de segundos, esse Deus age e esse Deus está operando e sem chance desse Deus cansar. Nós cansamos. Às vezes cansamos até de servir a Deus, por achar que Ele está demorando ou por achar que Ele se esqueceu de nós. Essa foi a pergunta que Deus fez aos judeus, por acharem que Deus havia os esquecido. Sem chance, meu amado, de Deus te esquecer. Sem chance de Deus não estar vendo você na situação que você está vivenciando nesse exato momento, o problema que você está enfrentando. Sem chance de Deus te perder de vista. Sem chance de Deus estar presente na sua vida. Não há como Deus esquecer de mim e de você. Nós temos um Deus que é grande ao ponto de chamar as estrelas pelo seu nome. E isso é tremendo, irmãos. Deus chama as estrelas pelo seu nome. O Salmo 147 fala sobre isso. Ele chama cada uma pelo seu nome. Deus conta as estrelas e as chama cada um pelo seu nome. Quantas estrelas nós conhecemos por nome? Quantas estrelas eu e você conhecemos pelo seu nome? Talvez meia dúzia? Talvez 100. As estrelas é como a areia do mar. E o nosso Deus, ao mesmo tempo, todo dia Deus contando cada uma das estrelas, ao mesmo tempo que Ele está contando cada uma das estrelas, Ele está te observando, Ele está te vendo, Ele está te assistindo, Ele está vendo como você se comporta diante do momento que você está vivendo, diante da situação que você está passando. Além de estar contando as estrelas, que são inumeráveis, só Deus que pode numerá-las e chamá-las pelo nome, Ele está te vendo, te observando, ouvindo a sua oração, respondendo o outro no mesmo instante que Ele está te vendo, ouvindo a sua oração. Deus está socorrendo alguém, Deus está trazendo juízo sobre alguém, Deus está concedendo que alguém desça ao túmulo, Deus está colhendo um dos seus filhos para estar morando com Ele. Isso ao mesmo tempo, o nosso Deus está fazendo uma obra incessantemente, todos os instantes da nossa vida, e não se cansa, e não se fadiga. Esse é o Deus que eu e você servimos. E Deus está assistindo o mundo nesta hora, que todos os governos estão debaixo de um acontecimento. Deus velando para cumprir com a sua palavra. Nesse exato momento, Deus está comprovando que a sua palavra é verdade. Quando Jesus diz que haveria fome, peste, está havendo tudo isso ao mesmo tempo. Fome, peste, infelizmente, irmãos. E infelizmente o homem se endurece,
E, infelizmente, muitos que já conhecem o Senhor desconfia da sua grandeza e da sua fidelidade em cumprir promessas. E Deus está dizendo para Israel e diz para mim e para você nesse exato momento. Ele é o Senhor que fez todas as coisas. Como em Salmo 147, versículo 5, grande é o nosso Senhor, grande em poder, e seu entendimento é infinito. A capacidade de Deus de pensar, a sua sabedoria, o seu entendimento é incompreensível aos homens. Enquanto eu e você possamos estar passando por alguma dificuldade, além de Deus estar te assistindo e vendo o seu comportamento, como você se comporta em meio aos problemas, porque ele vela para cumprir com a sua palavra, mas ele também, ao mesmo tempo que ele está velando para cumprir com você a promessa que ele te fez de te guardar, de te proteger e de levar você para o céu, para morar com ele um dia, ele está observando como você se comporta em meio às crises. Como nós falamos no último domingo, é impossível que eu e você não seremos testados na nossa fé. Deus estará sempre provando a nossa fé em relação a Ele. Quanto nós confiamos de Deus. E qual é a nossa capacidade em continuar servindo ao Senhor? Até onde eu posso ir com Deus? Ele irá conosco até a consumação do século, irmãos. Foi o que ele disse para os discípulos, e nós somos o resultado dos discípulos. Ele está conosco até a consumação do século. Ou seja, em todos os períodos, sejam eles bons ou ruins, ele estará conosco. Mesmo na dureza de Israel e no seu pecado de desobediência em servir outros deuses, Deus está falando isso no Salmo, no Isaías 40, para os judeus. E ele pergunta para os judeus: a quem vocês irão me comparar? Todas as nações estavam fazendo imagens de escultura para se dobrar diante delas. E o Senhor disse para os judeus: a quem vocês irão me comparar? Quem é semelhante a mim? A quem nós podemos comparar com Deus, irmãos? Não há ninguém. Por mais que seja sábio o homem que expõe o Deus que ele sirva, nem esse homem e nem o Deus que ele sirva pode se comparar com o nosso Deus. O tempo não desgasta o caráter do nosso Deus que foi exposto nas Escrituras. Esse é o caráter de Deus, imutável. A sua palavra é imutável. Ele vai vir buscar a sua igreja. Esse mundo verá o Messias vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Não importa quanto tempo irá durar ainda para que o Senhor venha. Quem estiver nessa época verá com seus olhos, e todos aqueles que verão com os olhos já ouviu que as Escrituras já havia declarado que isso iria acontecer. Quem iremos comparar com o nosso Deus, irmãos? O dinheiro talvez que nós viemos possuir? A posição que nós viremos a galgar? Quem nós poderemos comparar com o nosso Deus? Ele diz que as nações, aqui em Isaías 40, as nações para ele, para esse Deus que eu e você servimos, a qual nós devemos confiar totalmente a ele, as nossas vidas. Ele diz que todas as nações são como uma gota em um balde que as irmãs usam para limpar a casa. Os homens também, eu também uso aqui um balde de vez em quando, em vez de 15 dias, para limpar a minha casa. Deus está dizendo que todas as nações juntas é como uma gota d'água em um balde, irmãos.
nada, mesmo em seu grande poder. Nós temos os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, mesmo com seu grande poder, juntando todas as outras nações, que aos nossos olhos é grandiosa, é de primeiro mundo, Deus pega todos, pequenos e grandes, e coloca num balde, dá uma gota d'água. A quem nós iremos semelhar o nosso Deus? A quem nós iremos comparar esse Deus grandioso? Ele é digno de confiança, irmãos. E cabe a mim e a você nos aproximar cada dia mais desse Deus sem igual, incomparável. A segurança nesse Deus. Precisamos confiar totalmente nele, conforme ele diz, através do salmista, no Salmo 37. Precisamos, irmãos, entregar confiadamente toda a nossa vida, tudo que temos nele, entregar tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega tudo a ele, tudo, tudo, tudo. Imagine-se uma grandiosa nação, junto com todas as outras nações, é comparado como uma gota d'água em um balde, irmãos. Quão grandioso é esse Deus! A nossa confiança nos leva a esperar nele, a descansar nesse Deus. É como uma campanha. Se você decide fazer uma campanha na sua igreja, isso não significa que ao terminar a campanha, Deus pode te dar no primeiro dia da campanha que você está fazendo. Mas você pode ir até o último dia dessa campanha e não receber aquilo que você espera de Deus. E isso pode durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, até mais tempo. O tempo não desgasta a promessa de Deus. E eu devo continuar confiando e esperando no agir de Deus. Porque ele não muda. O seu caráter é imutável. Em Eclesiastes 11:5, o Senhor diz, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, e nem como se forma os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. É integrante aos médicos, aos cientistas, como se formam os ossos da criança no ventre da sua mãe. Os pensamentos de Deus são acima dos nossos. E nos falta compreensão por causa da nossa capacidade de entender Deus. Só nos resta confiar nele. Se eu não consigo entendê-lo, eu preciso confiar nele. Porque os seus pensamentos são muito mais altos do que o nosso. Está além da nossa compreensão. Mas ele gerou fé em mim e você para nos dar capacidade de confiar e esperar nesse Deus que é incomparável, que é sem igual. Esse Deus, ele não pode ser medido com a vara de medir. Esse Deus não pode ser preso por nada. Por isso, por essa capacidade incompreensiva, por ter criado essa imensidão de terra, o universo, além de toda a grandeza da sua criação, não foi capaz de desgastá-lo, fadigá-lo. Ele é capaz de renovar as nossas forças, como ele diz no versículo 29 de Isaías 40. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que
não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fadigarão, e os jovens certamente cairão. E está mostrando aqui a capacidade do homem. O problema vai nos desgastar. E pode até levar, e como tem levado muitos à morte. Os jovens se cansarão e fadigarão, e certamente cairão. Mas o Senhor expressa algo tremendo, que pode mudar a nossa jornada aqui na terra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas e como águia correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. Essa é a diferença, irmãos. Somos seres humanos. Mas se confiamos no Senhor, Ele cumpre a sua palavra e renova as nossas forças, nos dá vigor para continuarmos a jornada neste mundo e com Ele. Em Deus somos restaurados. E essa restauração em Deus nos faz caminhar mais uma légua, mais 2.000 metros, 3.000 metros, nos faz andar 40 dias e 40 noites. Mandalva, seja bem-vindo. O nosso Deus não pode ser atingido por nada. E como Ele não pode ser atingido por nada, Ele pode nos oferecer o que nós não temos. Ele oferece a mim e a você o que nós não temos, o que nós não podemos adquirir. Ele tem de sobra. E não desgastará Ele quando Ele nos dá aquilo que nos falta. Ele não empobrece. Não faz diferença quando Deus libera, cura. E esse Deus que criou esse universo, essa terra imensa, que ainda falta lugares para ser explorado, esse Deus veio a este mundo e andou no meio dos homens. E mudou a história de muitos, como mudou a minha história e a sua história. Esse Deus trouxe soluções que no mundo não havia. Ele trouxe esperança, a qual não encontrávamos em lugar nenhum. Ele trouxe soluções de problemas que não eram encontrados em parte alguma, como a mulher do fluxo de sangue. O dinheiro que ela possuía, não houve ninguém capaz de curar a sua enfermidade, que hoje é uma coisa aparentemente simples para os médicos. Quando Jesus veio, ninguém pôde resolver o seu problema. E o máximo que essa mulher teve que fazer foi, pela fé, tocar na orla do seu vestido. Os homens, com certeza, a reviraram para achar um meio de socorrê-la. E quando ela teve contato com esse Criador, ela só teve que tocar apenas na orla do seu vestido com fé. É o que faz toda a diferença na minha e na sua vida, meu irmão. É tocar em Deus pela fé. Isso fará toda a diferença na nossa vida e na nossa história. Ele não abre mão de você. Não importa o que você fez. Ou não importa o que você deixou de fazer, Ele te ama e continuará te amando, porque você pertence a Ele. Não importa se eu e você temos momentos de dúvidas em relação à capacidade do nosso Deus. Ele não vai nos excluir como filhos. Ele vai continuar nos amando.
e vai nos ativar para voltar a crer nesse Deus imenso, que todos os dias, conforme a palavra, todos os dias, irmãos, ele chama as estrelas pelo seu próprio nome. E eu e você precisamos descansar nesse Deus que é contínuo na sua ação em todas as áreas. Ele não muda de ideia em relação ao seu propósito para esse mundo. O plano dele já está estabelecido antes da fundação do mundo e ele não abre mão disso. E não importa tempos e épocas, o seu plano continua firme. E comigo e com você não é diferente. Ele continua com o mesmo pensamento para comigo e para com você. Da mesma forma que ele agiu com Israel, você pode, no versículo 8, o Senhor chamando a atenção de Israel por meio do profeta, né? Se você pode observar no Salmo 40, em Isaías 40, quando o Senhor usou o profeta Isaías, ele declarou no versículo 3, né, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. E em seguida ele faz uma promessa para Israel, no versículo 4, do vale será exaltado e todo monte e todo outeiro serão abatidos e os que estão torcidos se endireitará e o que é áspero ele vai aplanar. Isso aqui é na vinda do Senhor para os judeus. Ele vai colocar tudo em ordem. A glória do Senhor vai se manifestar, irmão, de tal forma que toda a carne juntamente verá, que foi a boca do Senhor que diz isso. Versículo 5 de Isaías 40. Toda a boca, toda a carne verá. O que eu e você lemos todos os dias, como Isaías 40, nesse exato momento, naquele grande dia que o Senhor vier, para endireitar todas as coisas, como promessa a Israel, porque nós estaremos com o Senhor e iremos estar nesse dia com o Senhor no milênio, quando Deus irá aplanar todas as coisas. Estará diante dos nossos olhos essa palavra que Isaías disse, Deus aplanando, colocando em ordem, o que é torto será endireitado. Isso aqui é para a vinda do Senhor no milênio. E Jesus já veio. João Batista preparou o caminho dele, como Deus é perfeito em todas as suas promessas e como ele é cuidadoso e ele é rico em detalhes, irmãos. E ele não deixa passar um detalhe. Se ele não deixa passar um detalhe naquilo que ele planejou, como Deus pode esquecer você e eu? De forma alguma. O que cabe a mim e a você nos achegarmos a Ele todos os dias. Nos desprender daquilo que tem nos atrapalhado no nosso relacionamento com Deus. Ele diz no versículo 8 de Isaías, 7 e 8, ele diz assim, seca-se a erva e cai as flores. Isso aqui, irmãos, é basicamente 800 a 700 anos antes de Jesus vir. Você só vai ver essa palavra nas Escrituras. Se alguém escreveu falando sobre as flores que murcha e seca e cai, foi depois da revelação da palavra. E o Senhor falou quase há 800, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, através do profeta, e estava dizendo, seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo, nós somos como erva, nós passamos. Essa é a nossa realidade hoje. Pastor irmã Janaína, essa é a nossa realidade hoje. Mas o nosso salvo-conduto foi Jesus. Hoje nós passamos da morte para a vida, nós já temos em nós a eternidade por meio de Cristo Jesus. Podemos secar como a erva, nós podemos cair, mas já recebemos algo
inacessível, imaculado. Isso é inalterável. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor, nosso Deus, subsiste eternamente. Ou seja, irmãos, tudo está sujeito a mudanças nessa terra. A única coisa que não está sujeita a mudanças é a palavra de Deus. Seca-se a erva, a flor e cai, mas a palavra de Deus, o que te amou e te salvou e te chamou, ela não passa. Ela é eterna, a palavra de Deus é vida, jamais passará. Ele vai vir buscar a sua igreja, não importa o que aconteça com esse mundo. Irmãos, tira os olhos do problema e coloca os olhos em Deus. Nós temos oportunidade nesses dias que estamos em casa de nos achegarmos a Ele por meio da sua palavra, como nós ministramos domingo passado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você se alimenta todos os dias de todas as outras coisas, menos da palavra de Deus, mais distante dele você estará. E mais confuso você irá ficar. E mais problemas que são resolvidos, solucionados em Deus, se tornará um monstro na sua vida. E eu e você já temos resultado na palavra. As suas palavras são eternas, irmãos. A palavra de Deus é confiável. E quando eu e você duvidamos da palavra de Deus, nós estamos correndo um risco. Porque quem é eu e você para desconfiar de um Deus que é santo? Ele é o único ser existente no mundo que é santo e nos deu da sua santidade por meio da morte e ressurreição do seu Filho, ao enviar o Espírito Santo, nos confirmando o que a palavra diz. Nós não podemos desconfiar da veracidade deste Deus por meio da sua palavra, a qual nos revelou. Seca-se a erva, irmãos, cai as flores. Ou seja, as mudanças acontecem todos os dias. Aquele jarro de flores que você comprou em um dos mercados aqui na Bélgica, se tem uma semana você já viu o resultado. Se não murchou, vai murchar. E ao murchar, vai secar. E você está diante da revelação da palavra. Vai murchar, vai secar e vai morrer. Mas conforme Isaías diz aqui, por boca de Deus, mas a palavra do nosso Deus subsiste, existe eternamente, para sempre, irmãos. Você tirando um dia de 1 milhão de anos, faz diferença. Já não é mais 1 milhão de anos. Mas como tirar um dia da eternidade? E Deus é de eternidade a eternidade. A sua palavra também é de eternidade a eternidade. É para sempre, irmãos. A nossa segurança tem que estar em Deus por meio da sua palavra. E se você deposita a sua confiança em Deus por meio da sua palavra, deixando o Espírito Santo te conduzir, não tem como a sua vida dar errado. As nossas vidas só dão errado quando nós nos tornamos senhores delas. E quando tomamos decisões sem pedir direcionamento ao Senhor. Se você ver lá em 1 Reis 20, como é maravilhoso esse Deus. Você pode ver lá quando o rei Acabe com o exército de Israel foi enfrentar os assírios. E o rei Ben-Hadad veio com 32 reis. Era um exército
como a areia do mar. E o exército de... É para rir, irmãos. E o exército do rei Acabe era medíocre diante desse grande exército que estava diante dele. Mas veio o Senhor por meio do profeta e disse: eu entrego o rei Ben-Hadad e todo o seu exército diante de vocês hoje. E Acabe pergunta: quem vai começar a guerra? Deus diz: vocês. E assim, conforme Deus enviou pela boca do profeta a vitória do exército do rei Acabe, um homem, irmãos, diante de uma realidade, assim somos nós estamos diante de uma realidade, diante de um grande problema, mas nós já temos uma palavra de Deus. O profeta não precisa ser enviado para dizer que nós sairemos vencedores, a palavra já diz. Mas como eles não tinham o que nós temos hoje, as escrituras nas mãos, eles tinham as leis de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas Deus enviou o profeta diante de uma realidade que amedrontava qualquer ser humano. Um homem com a palavra de Deus, um decreto de Deus. Hoje eu entrego esse grande exército em tuas mãos. E assim aconteceu. Um ano depois veio de novo o rei Ben-Hadad para guerrear contra o rei Acabe. E dessa vez ele não foi com os 32 reis, mas levou capitães, homens hábeis, conhecedores de guerras, para vencer o pequeno rebanho, ou seja, o pequeno exército de Israel, de novo. Só que antes deles irem, o rei ficou encucado. Como nós perdemos a guerra para um pequeno exército? Nas minhas palavras, um exército medíocre como esse. E um dos generais disseram ao rei Ben-Hadad: com certeza porque o Deus deles deu vitória a eles. E o Deus deles é o Deus dos montes, dos lugares altos. Por isso que eles venceram a guerra. Mas nós retornaremos a eles daqui a um ano. E os venceremos nos vales, porque os nossos deuses é Deus dos vales, ou seja, das terras planas. E um ano depois estava de novo o mesmo confronto, um grande exército como contra um pequeno exército. E eles temeram. Isso faz parte do ser humano, ter medo. Mas quando Deus entra em ação, o medo tem que dar lugar à fé. E a fé move montanhas. E todo o exército do rei Acabe temeu, porque era um grande, um imenso exército. E veio de novo o profeta com a palavra de Deus e declarou ao rei: ó rei, eu darei Ben-Hadad o seu grande exército em tuas mãos, para que ele saiba que eu também sou Deus dos montes e Deus dos vales. Ou seja, queriam limitar Deus. Deus é Deus sobre todas as coisas. Ele é Deus nas montanhas e ele também é Deus em terras planas. Ele é Deus em todas as áreas, em todos os lugares, em todo esse planeta, em todo o universo. E ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Senhor dos senhores. E assim aconteceu, irmãos, para que Ben-Hadad e seu exército soubesse que Deus não é Deus apenas de algo ou de alguma coisa. Deus é Deus de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus. Para que eu e você saibamos e confiamos nesse Deus que rege sozinho sobre todas as coisas. Ele deu o governo da terra aos homens, mas ele governa sobre todas as coisas. E ele intervém no governo dos homens. Ele estabelece reis.
e governos, como nós vemos aí no nosso Brasil. E está bem claro que Deus estabeleceu o novo governo. E o que Deus estabelece, irmãos, ninguém desfaz. Deus decidiu que um povo que não chamava pelo seu nome se tornaria povo dele. E esse povo é eu e você, nós somos a noiva, a igreja do Cordeiro. E essa igreja, conforme diz a palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Não é porque nós não estamos congregando, pastor Edgar, seja bem-vindo, Deus abençoe. Não é porque nós não estamos nos reunindo como igreja que nós deixamos de ser igreja. Nós continuamos sendo a igreja. E nós somos a instituição mais poderosa dessa terra. Como a família é a instituição mais poderosa dessa terra, que os homens têm tentado combater e desfazer, não pode desfazer aquilo que Deus estabeleceu. Ninguém pode destruir a igreja do Senhor, porque foi Deus que a constituiu. Ninguém pode te vencer, meu irmão. Eu e você precisamos dar crédito a esse Deus que nos chamou e pelo seu Espírito Santo nos gerou fé. A fé que eu e você temos não nos pertence, pertence a Deus. Ele, pelo seu Espírito, nos deu fé quando nós ouvimos a palavra. E aí, essa palavra nos trouxe por meio da fé para Ele. E a partir do momento que você está nele, você está no reino dele. E no reino dele tem leis e tem exército. Nós somos embaixadores desse rei e desse reino. E quando alguém vem contra os embaixadores desse rei, desse reino, tem que se haver com ele. Nós estamos na graça, na lei nós temos uma ordem, né, conforme nós vemos lá Davi nas suas batalhas, era olho por olho e dente por dente. Hoje nós temos que amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Essa é a regra. Viver na graça é mais difícil do que viver na lei. Enfim, nós estamos seguros nele. Porque nós já sabemos pela palavra que o nosso Deus, ele não se cansa e nem se fadiga. Ele criou todas as coisas. E nem por isso essa imensidão vasta da criação, o universo, os planetas, nós temos uma grandiosidade diante dos nossos olhos. Isso não foi capaz de cansar o nosso Deus. Sendo assim, quando nós cansarmos, Ele renova as nossas forças. E Ele nos capacita para continuar a nossa jornada até que Ele venha ou que nós partamos para Ele. Amém? Hoje o grande debate, um dos grandes debates entre muitos, nós estamos vivendo a última hora. Princípio de dores. Se Ele não vier para nós, nós iremos para Ele. E não importa como, seja em grande tribulação, ou seja no arrebatamento, nós estaremos prontos para estar com Ele. E isso é que importa. Mais nada pode nos importar. Nós somos dele e iremos para ele. Então não permita que os problemas diários, os problemas que o coronavírus trouxe para o mundo, e inclui a igreja, não te abata, não te cause medo, não te assuste, porque Deus continua sendo Deus. E Ele não perdeu a diretriz de nada. Está confuso em meio a essa confusão que as nações estão vivendo. Deus não perdeu a direção e não perderá jamais. E isso nos garante, irmãos, toda a segurança que nós precisamos. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Tudo, tudo. O que está escrito é para se cumprir. Então, se você entrega toda a sua vida, tudo Ele fará. Tudo.
está incluído tudo. E está nas Escrituras, acabou. E a palavra de Deus, como nós já vimos, pode passar céus e terra. Para nossa segurança, irmãos, essa palavra é eterna, como o nosso Deus é eterno. Não deixe que nada te assuste. A fé é justamente para isso, para que o medo não nos domine e não roube a nossa coragem e o nosso ânimo, porque o nosso Deus está atuando e Ele está presente, amém? E está conosco até a consumação dos séculos. E esse grande Deus veio aqui no mundo, para o mundo caber Ele veio como homem. Imagine, visualize a grandiosidade da criação. E toda a criação de Deus não cabe Ele. O universo não cabe Deus. Quanto mais esse globo terrestre. E para que Ele pudesse estar com os homens, Ele vestiu a roupa dos homens. Ele veio na pessoa de Jesus Cristo. E habitou no nosso meio durante 33 anos. E fez coisas fenomenais. Fenomenais. E uma das coisas fenomenais, para mim e para você, para encerrar a nossa ministração, você tem aquela passagem lá em Marcos, quando o pai do jovem levou seu filho endemoniado aos discípulos. Jesus estava no monte orando. Os discípulos não puderam curar aquele jovem que estava endemoniado. E Jesus do monte viu a aglomeração e a grande confusão que foi implantada naquele exato momento, quando os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele jovem. E o problema foi apresentado para esse Deus que criou todas as coisas. O que nós podemos apresentar a Deus como algo incapaz dele fazer? O que pode ser impossível para Deus? E o pai do jovem apresentou todo o quadro e expôs o problema. Eu trouxe o meu filho aos seus discípulos, eles não puderam fazer nada. E aí a pergunta foi, se tu podes. Ô irmão, Igreja do Senhor, quem considera todas as nações da terra como nada, como uma gota dentro de um balde, o que é expelir um demônio, o que é curar uma enfermidade, o que é abrir uma porta, ou o que é te dar aquilo que você está esperando, que Ele te prometeu, o que é restaurar um casamento, o que é curar um enfermo, ressuscitar um morto, o que é trazer vida a uma empresa falida ou um casamento falido, o que pode ser difícil para Deus. Nós já conhecemos a passagem, ela é conhecida da igreja. Jesus devolveu a resposta, a pergunta para aquele moço, se eu posso. Quando eu e você confiamos nele, tudo se torna possível. Foi o que Jesus disse para aquele moço. Todas as coisas que afligem o homem nessa terra, tudo aquilo que nos desafia nessa terra, irmãos, em Deus tudo é possível. Foi o que Jesus disse para aquele homem. Tudo que nos aflige em Deus se torna possível de ser realizado. Tudo. Não há nada em Deus que não possa ser realizado. A nossa incredulidade impede o mover de Deus e é tempo de nos achegarmos a Ele por meio da fé. Deixarmos de sermos incrédulos.
e nos rendermos totalmente a esse Deus. Você só tem a Ele. A sua casa, a sua comida, o seu trabalho não é nada. Se você perder Deus, você perdeu tudo. Tudo. De restituição, restauração, de reconstrução. Esse Deus refaz, torna novo. Ele faz a mulher estéril ser mãe de filhos e habitar em famílias. O que nós queremos, irmãos, está em Deus. Está em Deus, está nele. Não deixe que o inimigo roube a sua credibilidade em Deus. Isso não pode acontecer, irmãos. Isso não pode. Nós não podemos duvidar desse Deus. Não deixe que o problema te afaste de Deus ou gere confusão na sua mente. Fique com essa palavra. Nós ficamos impressionados com as nações. Muitas pessoas ficam impressionadas com a Bélgica, com os Estados Unidos, com a China, que é uma nação poderosa hoje. E tantas outras nações, e Deus pega todas e coloca em um balde. E todas elas juntas é uma gota de água em um balde. O que Deus não pode fazer? Foi o que o Senhor disse para aquele homem: se eu posso, todas as coisas é possível que crer. Então só nos resta crer. Ou continuar crendo e confiando. É o que eu e você precisamos. Continuar confiando. É o que eu tenho feito. Eu prego aquilo que eu creio. E eu creio naquilo que a Bíblia diz. Eu creio piamente. Eu estou aqui porque eu confio. E eu sei que esse Deus é real e verdadeiro. E sei que Ele não muda aquilo que Ele diz. Eu sei que Deus não se arrepende. Ele muda a sentença quando alguém se arrepende e muda de atitude. Mas mudar aquilo que Ele decidiu, na sua palavra, Ele não muda. Então isso me gera total confiança e descanso nele. É o que eu e você precisamos. Confiar. Quem nós somos para duvidar de Deus? Nós mudamos de ideia, de pensamentos, de propósitos. Nós mudamos o que nós falamos com alguém, os nossos tratos, e queremos desconfiar de alguém que não muda aquilo que já está decretado na palavra. Quem somos nós, irmãos? Não deixe que a tua fé se abale diante do momento, mas confie em Deus. Você está diante das promessas finais que Jesus fez ao ser indagado pelos discípulos. Ele virá e deixou sinais para provar que ele viria. E nós estamos vivendo esses sinais provando que é verídico, é verdade, tudo que Jesus disse há quase 2000 anos atrás. Amém? Não permita que nada e ninguém, que situação nenhuma te confunda, que te estresse e te cause ansiosidade, angústia. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, eu queria que vocês não se preocupassem com nada. Imagine isso. Está lá em 1 Coríntios 7, se eu não me engano, do versículo 27 em diante. Eu queria que vocês não se preocupassem com nada. Paulo instruindo a igreja. E é assim que eu quero viver. Não me preocupando com nada, sabendo que é real os problemas, mas confiando em Deus. Confia no Senhor. Essa é a nossa segurança, confiar em Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Há muitas declarações. Como será amanhã? Quando o Covid-19 deixar as nações. Quando tudo voltar ao normal, como será? Viveremos uma crise irredutível? Virá outros problemas? Nós não sabemos, irmãos. Mas sabemos de uma coisa, que existe um Deus. E esse Deus não muda. E os seus decretos são inabaláveis. Todas as coisas que existem estão sujeitas às mudanças, mas essa palavra não está sujeita à mudança. E isso nos garante
segurança em Deus. Amém? Você está seguro, como um bebê nos braços da sua mãe, após nascer. Tem total segurança. E mesmo que se a mãe tiver algum problema a esquecer do filho que mama, toda a vida via eu não me esquecerei. O que nós queremos mais? Tem alguém melhor para se comparar com esse Deus? Nós não temos. Então, a única coisa que devemos fazer é ficar nele. E você está no reino. E no reino você está seguro. Você tem um rei, um Senhor, que já pagou com a sua vida para ter você. E você pertence a ele agora. E você está no reino dele. E no reino dele tem proteção, tem suprimento, tem socorro, tem provisão, tem milagres, para que eu e você possamos descansar. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor renove a nossa fé, que a nossa confiança em Deus nunca seja abalada, que os problemas não venham ditar a regra, e sim aquilo que Deus diz. Que o Senhor alcance a sua casa, que os seus propósitos sejam visitados por Deus nesse dia e que Ele continue te surpreendendo. Se pararmos para falarmos, em um dia, tudo que Deus tem feito por nós não é suficiente, irmãos. Então nós já temos provas suficientes para continuar servindo esse Deus. Pastor Gabriel, com a pastora Liliane, minha sobrinha, Deus os abençoe. São pastores ali da igreja Quadrangular, em Minas Gerais, Brasilândia. Deus os abençoe. Continue os usando. Amém, irmãos? Cada um que aqui está, que Deus os abençoe. Eu gostaria de convidar os irmãos para domingo, como é a primeira semana do mês, normalmente nós ceiamos. E não é porque não estamos reunidos ou nos reunindo em um templo, em um salão, deixamos de ser igreja. Então nós continuamos servindo ao Senhor e confirmando a nossa aliança com Ele. Amém? Comendo do pão que representa o corpo do nosso Senhor e tomando do suco da uva que representa o seu sangue. E fazendo assim, nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha. Então, quero convidar os irmãos para estar ministrando a ceia na próxima live, domingo agora. Estaremos ceando, através da nossa live. Você aí, eu aqui, tem o mesmo efeito, não muda nada. Amém? Porque tudo é feito pela fé. Reunidos em um templo, ou estando em casa, cultuando ao Senhor por meio da internet, tem o mesmo efeito. Não muda nada. Amém? A diferença é que quando estamos reunidos, o calor humano, a alegria de ver os irmãos é totalmente diferente. Mas a distância não muda aquilo que já está decretado na palavra. Tem o mesmo efeito. A cura, quando nós ceamos, a renovo, a ação do Espírito Santo de Deus, a mover de Deus. Valdeci Madureira, meu irmão, Deus abençoe, saudades, Deus abençoe a irmã, a minha cunhada, saudade da família do meu irmão, saudade do meu pai, de todos, Deus os abençoe. Amém, irmãos? Aí pela live nós podemos falar com todo mundo e mandar abraço para todo mundo. Isso é bom, por isso que é bom estarmos em Deus. Mente nova, um coração novo, ações novas. Somos uma nova criatura. Amém? Fomos restaurados em Deus. Todo o nosso passado já foi lançado no mar do esquecimento. É tempo de desfrutarmos, irmãos. Nós já estamos vivendo parte da nossa realidade. Nós já temos a eternidade em Deus. E nós já estamos vivendo ela aqui na terra, até chegar o momento de estarmos com o Senhor. Amém?
Então, estamos marcados para domingo, amém? Estaremos ministrando a ceia, os irmãos preparem aí o seu suco de uva, amém? O pão, para estarmos ministrando a Santa Ceia do Senhor. A irmã Aline, a irmã Janaína, amém? Com certeza será uma bênção, né? Mesmo por meio da live, será uma bênção a nossa Santa Ceia. E Deus continua operando, amém? E continuará nos surpreendendo. Você está seguro, guardado nele. Amém? Vamos estar orando? Se deixar, a gente passa a noite falando e todos nós temos compromisso, né? Aqui já vai dar 9 horas da noite, não, 8h30, ainda está cedo, né? Dá para falar mais 1 hora. E os irmãos aí no Brasil, eu creio que vai dar 3 horas da tarde, né? O dia ainda está começando. Amém? Vamos orar? Confie no Senhor. Aquilo que veio na sua vida e o que você possa estar passando é temporário. Nós já temos garantido na palavra. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, o nosso estado hoje é temporário. Até as nossas vidas aqui é temporária. Receberemos um corpo novo, que já está garantido na palavra. O corpo igual ao de Jesus. Para viver eternamente com Ele e além de desfrutar o governo que está garantido lá em Daniel, capítulo 7, que Ele entregará o reino às nações, à sua igreja. Então já está tudo garantido, irmãos. É como uma herança. Você é herdeiro, ninguém pode te destituir da sua herdade. É a herança garantida que o seu pai te deu. Então nós já temos tudo garantido na palavra. O que nós somos hoje e o que seremos amanhã. Não deixe que o problema te domine. Amém? É simplesmente um problema que veio para te moldar ou te preparar para você vivenciar coisas novas, para você ir para um novo nível, ou simplesmente para Deus te ativar nele de novo, porque infelizmente somos movidos às vezes pelo problema e o problema nos leva ao Senhor. Então Deus permite que o problema venha para que você se volte para Ele. Cláudia, minha irmã, amém, o Jackson, Deus abençoe. Deus abençoe, minha irmã. Deus te fortaleça. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra nos explica tudo. Nos revela todas as coisas, seja coisas terrenas, as coisas dos céus onde o Senhor está, onde está a nossa nova morada, a nova Jerusalém. Tudo é explicado para aqueles que têm o Teu Espírito Santo. Isso nos faz saber todas as coisas. Em relação aos problemas, nós sabemos pela palavra que é um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. Obrigado porque o Senhor estabeleceu isso lá em Eclesiastes 3, por meio da Tua palavra, Senhor. Ou seja, nada pode durar nas nossas vidas. Nós só precisamos ter um entendimento novo para aprendermos a lidar com as coisas. Infelizmente, muitas pessoas têm entrado em problemas e a saída que pessoas têm arrumado é suicídio, mas em nome de Jesus. Que pessoas que estão indo para o caminho do suicídio nesse exato momento seja bloqueada agora em nome de Jesus. Toda ação maligna que tem trazido angústia e depressão ao Teu povo e os seres humanos nessa terra, Senhor. Que haja um mover do Senhor, Deus, onde o inimigo tem incitado pessoas a tirar suas vidas, que haja sequência nessa vida, Senhor.
Que o inimigo não consiga, Senhor, dar continuidade no seu plano. Que o seu plano seja quebrado agora em nome de Jesus. Seja desfeito pelo poder que há no nome de Jesus. E o problema que o mundo está vivendo agora, Senhor, também é passageiro, porque o teu propósito, o teu plano, ele tem que continuar. E a tua igreja tem que terminar o seu trabalho aqui na terra, porque o Senhor só virá quando o evangelho for pregado em todas as nações. Senhor, em nome de Jesus, seja qual for o problema que a tua igreja, Senhor, as nossas famílias estejam passando, que haja entendimento agora, Senhor, diante desse problema. Eles não vieram para ficar. É como um deserto. Nós não fomos colocados no deserto para morar neles. O Senhor não levou o teu povo para o deserto para ficar. Se fosse para ficar no deserto, o Senhor teria mudado todo aquele ambiente. Como o Senhor levou uma nuvem que estava sobre eles, e à noite havia fogo para aquecê-los, uma coluna de fogo, e a pedra que era Cristo para dar-lhes água. Se fosse para eles habitarem eternamente naquele lugar, o Senhor teria mudado completamente aquele lugar. Então era simplesmente um caminho que os levaria a uma nova realidade, a Canaã. Assim também é eu e os nossos irmãos em Cristo Jesus, a tua igreja que está espalhada pelo mundo. O problema que nós vivemos é passageiro e nos levará a uma nova história, a um novo estado. Senhor, gera isso na nossa mente. Gera isso, Senhor, no nosso coração. Renova a fé do teu povo, Senhor, para que não fiquemos, ó Deus, presos ao problema e o medo nos tome, Senhor, e nos controle e nos leve a tomar decisões precipitadas. Deus, em nome de Jesus, que haja um agir e um mover do Senhor pelo poder que há no teu nome. Visita cada coração nesta hora, Senhor, cada família. Senhor, onde há o problema instalado. Senhor, onde casais estão com problemas, como infelizmente, Senhor, o consumo de álcool aumentou depois do coronavírus, ou seja, quando as pessoas estavam vivendo as suas vidas normais, havia um consumo, mas agora está um excesso por causa do coronavírus, Senhor. Mesmo as pessoas trancadas dentro de casa, o consumo aumentou. Que haja um mover do Senhor, que haja libertação de mente, Senhor, mudança de estado, Senhor, que haja restauração em lares, em casamentos, Senhor, que haja, Senhor, mudança, Senhor, no relacionamento entre pai e filhos, marido e mulher, Senhor, que possamos melhorar diante deste quadro, Senhor, e que a nossa fé não fique, Senhor, paralisada diante dessa situação que estamos vivendo, mas pelo contrário, Senhor, que nós possamos ver esse momento, Senhor, como uma oportunidade de nos achegarmos a Ti e nos melhorarmos como servos e nos aproximarmos no meio da oração e da leitura da palavra. Que o Senhor possa abençoar os Teus filhos com graça e com sabedoria. Que o Senhor possa socorrer cada um do Teu povo, em nome de Jesus. Eu louvo o Teu nome, Senhor, depois de dias difíceis, dias trabalhosos, o qual tive, mas o Senhor já havia me alertado, mas conforme a Tua palavra, Senhor, o Senhor me curou, me restaurou, porque o Senhor não mente. Não foi momentos fáceis, foi difícil, mas eu estava seguro na Tua palavra. Assim como estamos seguros diante de todas as coisas, assim eu estava, e o Senhor me estabeleceu de novo. Eu louvo o Teu nome, exalta o Senhor, ó Deus, pelo Teu cuidado e pela Tua proteção, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero dar um abraço para cada um dos irmãos, a irmã Janaína, o irmão Wellington, pastor Joel, a irmã Lenice, minha irmã Gláucia, pastor Gabriel, pastora Liliane, a irmã Lília, a irmã Aline e todos os outros que estão aí conosco, o pastor Edgar, irmão Jacques e todos aqueles que tiraram um tempinho para participar conosco do nosso culto.
e ouvir a palavra do Senhor, que Deus os recompense grandemente. Amém? Que Deus os abençoe e que a bênção do Senhor seja completa e que o resto da semana seja de graça e de milagre. Amém? Na vida de cada um daqueles que nos ouve. Que o Senhor te abençoe, a irmã Alejandra. Amém? Toda a sua família. Que o Senhor os alcance nessa hora. E que continue fortalecendo cada um dos irmãos. Em família. Amém? Em todos os aspectos e em todas as áreas. Que Deus abençoe. Amém? Fique na paz. Foi um prazer estar com os irmãos. Até domingo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.